Meu nome é Chelsea Norton e tenho 39 anos. Há 22 anos, meus pais me expulsaram de casa, no segundo ano do ensino médio, por estar grávida. Me chamaram de fracasso e bateram a porta na minha cara. Hoje, eles apareceram na porta da minha casa, em Austin, batendo como se fossem donos do lugar e exigindo: deixe-nos ver a criança, nosso neto. Eu abri a porta, minha mão firme apesar da raiva fervendo dentro de mim, e lancei sobre eles a verdade que jamais esperariam ouvir. Que criança? Do que vocês estão falando? O rosto deles empalideceu, os olhos arregalados de choque enquanto as palavras pairavam no ar como um tapa merecido. Mas aquilo era só o início. Passei esses 22 anos construindo algo que eles jamais poderiam alcançar, esperando por este momento para acender o plano que desmontaria tudo o que eles mais prezavam. Eles pensaram que me processar me obrigaria a ceder, alegando direitos sobre um legado que haviam abandonado. Errado. O que aconteceu depois expôs a ganância deles, virou os aliados contra eles e os deixou implorando por misericórdia, misericórdia que não teriam. Se você já sonhou com a vingança perfeita contra quem te traiu, continue por aqui. Você não vai acreditar como isso termina. Antes de começarmos, se esse tipo de justiça mexe com você, curta o vídeo e se inscreva para mais histórias que entregam justiça. Deixe nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Vamos ver até onde essa história chega. Aquele momento na porta reabriu feridas que eu já tinha selado há muito tempo. O golpe mais profundo veio da traição dos meus pais, Patrick Norton e Andrea Norton. Lembro dos rostos deles se contorcendo de desgosto quando mostrei o teste de gravidez na sala da nossa casa em Austin. O ar pesado de julgamento. Você não é mais nossa filha, meu pai disse, com a voz fria, ajustando o relógio como se eu fosse um negócio que deu errado. Seus olhos evitavam os meus, como se eu fosse invisível. Minha mãe não gritou, apenas olhou para as unhas enquanto dizia: esperávamos mais de você, não esse desastre que mancha nosso nome. As palavras dela cortaram mais fundo do que qualquer grito poderia. Eles me deram 10 minutos para arrumar minhas coisas, virando a foto da família de cabeça para baixo como se estivessem me apagando da existência. O clique da moldura contra a lareira ecoando como um veredito final. Agarrei roupas, alguns dólares das minhas economias e o colar que eu havia escondido. A porta se fechou atrás de mim com definitude, deixando-me sozinha na noite do Texas. Veio em seguida o abandono de Derek Sloan. O garoto que sussurrara promessas sob as estrelas no baile do ensino médio, a mão dele na minha cintura parecendo eterno. Então, estou fora, ele disse quando contei pela primeira vez ao telefone, a voz firme no começo. Mas, dias depois, o número dele estava bloqueado. Os advogados dos pais dele mandaram uma carta negando tudo e ameaçando ação legal se eu o contatasse novamente. O futuro dele na faculdade importava mais que o nosso, deixando-me só com o medo crescendo por dentro. O silêncio dele uma traição que queimou porque ele tinha sido minha fuga de casa. As ruas de Austin viraram meu pesadelo. Dormindo em bancos no Zilker Park, racionando as lágrimas para poupar forças, o ar úmido colando-se à pele enquanto eu desviava dos olhares dos passantes. Cada rejeição alimentava o fogo, do desprezo dos meus pais que arrancou minha identidade, a covardia de Derek que me deixou vulnerável. Isso me ensinou que a confiança é frágil e que as pessoas podem te descartar como lixo bem ali, naquele banco frio. Quando o amanhecer chegou ao parque, jurei que os faria pagar. Não com uma raiva que consome, mas com algo mais inteligente, virar a ganância deles contra eles, um passo calculado de cada vez. Foi então que apareceu Kayla Rhodes, uma viúva na casa dos 70, passeando com seu cachorro velho ao amanhecer, o casaco de cachemira em contraste com minha jaqueta esfarrapada, os olhos afiados e ao mesmo tempo gentis quando me viu encolhida. Você tá congelando aqui fora, querida, disse ela, o sotaque texano aquecendo as palavras, vendo através das minhas mentiras de que eu estava bem enquanto eu tentava dispensá-la. Ela sentou-se comigo enquanto eu desabava, segurando-me como se eu importasse. A mão dela nas minhas costas, firme quando tudo mais tremia, e então ofereceu: venha tomar café comigo e com o Max, sem perguntas. O carro dela cheirava a lavanda. A viagem até a espaçosa casa dela, no centro de Austin, pareceu uma fuga do abismo. Os bancos aquecidos descongelando meu corpo entorpecido. Kayla não só me deu abrigo num dos quartos vagos de um de seus hotéis, ela virou minha mentora. Entre goles de café da manhã, me ensinou a sobreviver e a arquitetar uma vingança inteligente, dizendo:
Construa-se tão forte que eles vão se arrepender de ter feito você sair. Use as fraquezas deles como ferramentas. De hostes na rede de hotéis dela a aprender controle de estoque, escalonamento de horários e margem de lucro em seu escritório, ela me mostrou como transformar dor em poder. As lições de negócios mascaravam ensinamentos mais profundos sobre paciência e retribuição, me preparando para o dia em que eles voltariam rastejando. Investigadores dela já fuçavam a vida deles, sem que eu soubesse. As lições de Kayla tornaram-se minha base. Ela me colocou para começar como recepcionista em um de seus hotéis no centro de Austin, ensinando-me a ler o rosto dos hóspedes em busca de fraquezas e a transformar reclamações em fidelidade com um charme calculado. As mãos dela gesticulavam enquanto explicava o poder de um sorriso no momento certo. Absorvi cada detalhe, desde gerenciar turnos até identificar vazamentos de lucro, não apenas para sobreviver, mas para criar um escudo inquebrável contra qualquer um que tentasse me ferir. Cada turno me ensinava a resiliência diante de clientes exigentes. As sessões no escritório iam além dos negócios, reforçando a paciência como chave para superar inimigos. A voz de Kayla era firme enquanto compartilhava histórias de como havia superado rivais no mundo da hotelaria. Uma noite, enquanto atualizava o testamento em meio a pilhas de papéis, ela me apresentou Shabarre, seu advogado, de olhar sereno e talento para detectar brechas em contratos. O aperto de mão dele era firme quando se sentou. Ele não é só para cuidar dos papéis, disse Kayla sobre o café, que logo virou uma conversa estratégica. Ele é proteção contra o inesperado. Shawn se tornou parte do meu círculo. Seus conselhos afiavam minhas estratégias, desde estruturas de confiança que blindavam ativos até rastros de evidência capazes de prender os imprudentes pelas próprias palavras. Depois veio Shannon Liao, do setor de TI do hotel. Suas habilidades em rastrear pegadas digitais transformaram simples conversas em aulas de vigilância. Seus dedos voavam sobre o teclado enquanto me mostrava como criar e quebrar firewalls. Ficamos próximas em longas madrugadas resolvendo falhas do sistema, e ela me ensinou a monitorar sem deixar rastros. Assim, montei uma equipe que parecia uma armadura contra os fantasmas do passado. Quando o aborto espontâneo me atingiu com força, deixando-me vazia por semanas, Kayla me guiou pelo processo de adoção em um abrigo do Texas. Seus contatos agilizaram a papelada enquanto fazíamos visitas. Foi lá que encontrei Austin Norton, um bebê de olhos curiosos que refletiam minha determinação. Suas mãozinhas agarraram as minhas como se reconhecessem o laço que nascia ali. Dei-lhe o nome da cidade que me destruiu e me reconstruiu. Criei-o não apenas com amor, mas também com estratégia, matriculando desde cedo em acampamentos de programação para moldar sua mente em algo inegável. Seu primeiro programa, aos 8 anos, já mostrava o potencial que eu cultivaria. Com 10, ele criava aplicativos que resolviam problemas reais não por acaso, mas por design. Eu sabia que um dia o sucesso dele atrairia aqueles que me feriram, como mariposas à chama, tornando-os vulneráveis pela própria inveja. Kayla teceu tudo isso com perfeição, cada passo, cada lição como parte de uma preparação silenciosa para o inevitável. O testamento dela era uma fortaleza, com cláusulas que barravam qualquer sangue que tivesse abandonado de fazer reivindicações. O código do cofre estava atrelado à data de adoção do Austin, um símbolo que me lembrava disso todos os dias. As gravações em vídeo que ela fazia no escritório capturavam seus alertas sobre os pontos cegos da ganância. O rosto sério enquanto falava diretamente para a câmera sobre covardes que descartam a própria família. Praticávamos cenários durante o jantar em sua casa. Ela interpretava com precisão assustadora as desculpas que eles poderiam dar, para me ensinar contra-ataques. Seu riso era afiado quando eu acertava uma resposta. Fui construindo meu império tijolo por tijolo, desde expandir as operações dos hotéis até investir no crescente setor de tecnologia de Austin, erguendo algo alto o suficiente para lançar sombras sobre as vidas deles. Cada sucesso era um passo no plano que ela ajudou a traçar. A armadilha estava montada e eles morderam a isca na hora certa. Comecei alimentando sites de tecnologia locais de Austin com histórias sobre o software inovador do Austin, que otimizava operações hoteleiras. Criava dicas anônimas com detalhes dos algoritmos para garantir que a cobertura viralizasse nas redes de negócios onde executivos como meus pais circulavam. As matérias explodiram online em poucas horas, com manchetes exaltando a jovem prodígio local transforma o setor da noite para o dia, acumulando milhares de compartilhamentos e comentários que eu acompanhava, sabendo que o eco chegaria aos ouvidos deles por contatos em comum.
Dias depois, um tablet de última geração apareceu na minha mesa, embrulhado com um cartão dos meus pais. Para o nosso talentoso neto, hora de reaproximar. Palavras que eram um véu fino para a verdadeira intenção, sondar minhas defesas. Enviei-o de volta com um bilhete fingindo um abalo emocional. Isso traz de volta memórias dolorosas demais. Minha caligrafia tremia de propósito. E, na ligação de acompanhamento, minha voz vacilava na medida certa. Por que agora? Depois de todos esses anos de nada? Para fazê-los acreditar que eu estava frágil e pronta para ser pressionada. Shannon mergulhou imediatamente nos padrões online deles. Suas ferramentas detectavam cada pesquisa do nome do Austin nos IPS deles, capturando screenshots das investigações em sites de direito de família no Texas e fóruns sobre como reaver parentes afastados. Catalogamos tudo meticulosamente, desde conversas criptografadas com Derek, delineando formas de explorar a fama do menino para ganhar uma fatia, até abas do navegador em sites sobre herança e buscas rápidas por investigadores particulares. Minhas negativas alimentavam o fogo deles. Cada não posso lidar com isso agora que eu enviava fazia com que pressionassem mais, escalando para mensagens de voz prometendo fundos de reunião se você apenas conversar em mais pacotes, como gadgets tecnológicos personalizados com brasões da família. Quando Derek intensificou seu papel no plano deles, Shannon capturou suas comunicações propondo usar minha culpa do passado para arrancar uma parte da herança. O desespero dele era evidente depois que sua startup fracassou, deixando-o desesperado. As mensagens mostravam sua ânsia de manipular para conseguir dinheiro rápido. Eu soltava pistas nas ligações monitoradas que Shannon gravava, mencionando casualmente que o projeto do Austin poderia valer milhões se escalasse. Observava as respostas deles explodirem de ansiedade por meio do aumento de acessos e pesquisas rastreadas pela nossa vigilância. Os exageros deles começaram a se acumular rapidamente. Meus pais encurralaram Austin em uma cafeteria perto do escritório dele, com sorrisos forçados. Suas tentativas de exigir tempo em família para compensar os anos perdidos foram recebidas com a educação ensaiada que eu havia ensinado a ele de antemão. As postagens de Andrea nas redes sociais lamentavam o afastamento familiar e falavam em buscar reconciliação, mas Shannon rastreou tudo até influenciadores pagos que amplificavam a narrativa por simpatia. A análise de tráfego revelou o jogo sujo, bots impulsionando a falsa comoção pública. Cada passo deles os levava mais fundo na própria armadilha. A crescente agressividade era o sinal claro de que estavam prontos para a queda. Seus e-mails descuidados e ligações impulsivas me forneceram toda a munição necessária para selar o destino deles. A desespero virou minha alavanca. Comecei a semear desconfiança plantando e-mails anônimos por meio das contas inalcançáveis de Shannon. Um deles para meus pais, insinuando que Derek estava desviando o dinheiro dos fundos de reconciliação para pagar suas próprias dívidas. Outro para Derek, sugerindo que meus pais planejavam deixá-lo de fora assim que garantissem o acesso à fortuna de Austin. As respostas ficaram caóticas. Patrick mandava mensagens furiosas a Derek exigindo explicações, acusando-o de traição. Derek respondia: "Você que está me enrolando." Eu alimentava o caos com informações falsas, incluindo uma ligação sutil com Andrea, onde deixei escapar que a patente do software de Austin havia sido avaliada em $10 milhões. Ouvi a voz dela mudar de tom, a ganância tomando conta enquanto ela cochichava com Patrick sobre a nossa parte nisso. Shannon preparou gravadores de chamadas para capturar cada palavra. Logo, as ameaças começaram a escalar de "você nos deve acesso à família para vamos processar pelo que é nosso se continuar nos evitando." As mensagens de voz de Derek ficaram mais ousadas, o tom viscoso enquanto pressionava. "Pense no futuro do Austin, Chelsea. Eu sou o pai dele, afinal de contas." Sem perceber que a armadilha já estava se fechando, deixei vazar um documento forjado para o advogado deles, uma falsa cláusula de fundo fiduciário insinuando que a fortuna de Austin dependia unicamente da minha aprovação. Isso os enlouqueceu. E-mails frenéticos começaram a surgir, discutindo estratégias para me forçar a um acordo. As ferramentas de Shannon capturaram tudo, desde as pesquisas noturnas de Patrick sobre direitos de avós no Texas até os chats criptografados de Derek com um consultor duvidoso sobre como explorar pontos emocionais vulneráveis. Eu mantive minhas respostas calculadas, com o tom certo de dor. Não estou pronta para conversar. Cada recusa alimentava a impaciência deles, empurrando-os a exagerar ainda mais. A desconfiança atingiu o auge quando Patrick confrontou Derek em uma ligação gravada.
Você está nos fazendo de idiotas. E Derek rebateu, com raiva. Você nunca confiou em mim desde o começo. O ponto de ruptura chegou rápido. O advogado deles entrou com um processo, alegando direitos de visita como avoza em reivindicações de herança citando laços familiares que nunca existiram. Shannon interceptou a petição judicial, e sua análise revelou erros grosseiros que Shaw aproveitou para preparar documentos de resposta, desmascarando cada mentira. A jogada final dos meus pais foi um post público em um fórum de negócios de Austin, pedindo simpatia com as palavras: "Só queremos nosso neto de volta." Mas Shannon rastreou a origem até uma agência de relações públicas contratada. As provas se acumulavam, e suas exigências irresponsáveis desmoronavam suas próprias palavras se voltando contra eles. O laço se apertava. O palco estava montado, e a queda começou. Na conferência Austin Tech Summit, lotada de líderes da indústria e câmeras, Austin subiu ao palco para seu discurso principal. Vestia um blazer elegante e não um terno, sinalizando que seguia seu próprio caminho. Eu havia orientado a começar de forma ampla, falando sobre lealdade acima do sangue, preparando o tom enquanto os olhares se fixavam na mesa da primeira fila, onde estavam meus pais Patrick Norton e Andrea Norton ao lado de Derek. Suas aparências impecáveis escondiam a ganância que eu havia provocado. De repente, a tela atrás de Austin ganhou vida com um vídeo de Kyla. Seu rosto impunha silêncio enquanto ela declarava: "Família é quem permanece ao seu lado, não quem te reivindica quando você começa a brilhar." A plateia se inclinou para a frente. Os sorrisos dos meus pais se endureceram quando Kyla completou: "Covardes que descartam os seus." As palavras dela atingiam em cheio aqueles que haviam me abandonado. Em seguida, veio o golpe jurídico. Shaw subiu ao púlpito com uma pasta nas mãos, a voz firme e técnica, enquanto projetava na tela o documento assinado por eles há 22 anos. "Nós, Patrick Norton e Andrea Norton, renunciamos a todos os direitos sobre Chelsea Norton e qualquer descendente, nascido ou não nascido." Um murmúrio de espanto percorreu o salão. Celulares se ergueram, registrando as assinaturas inegáveis e condenatórias. Então surgiram os e-mails, interceptados por Shannon, projetados na tela, as mensagens mostrando o plano para explorar a fama de Austin e as tentativas de Derek de manipular minha culpa em troca de milhões. As próprias palavras deles revelando a conspiração. O golpe final veio da minha voz calma, mas cortante. Eu me levantei, encarei-os e disse: "Vocês exigiram meu filho, mas nunca houve um filho biológico. Vocês me levaram a um aborto com a crueldade de vocês. Austin é meu filho adotivo, não é do sangue de vocês." O silêncio que se seguiu foi absoluto, o som de um império de mentiras finalmente desabando. A sala explodiu em murmúrios, os rostos deles desabando sob o peso da verdade. Nenhum neto para reivindicar, nenhuma fortuna para tomar. A segurança avançou quando Shaw anunciou as ordens de restrição de emergência entregues ali mesmo a Patrick, Andrea e Derek, proibindo qualquer contato. A humilhação deles foi transmitida ao vivo nas redes do setor de tecnologia de Austin. Eu os observei sendo escoltados para fora, cabeças baixas sob o julgamento da multidão. Minha satisfação foi fria e absoluta, o império de mentiras deles havia ruído diante do mundo. Mas a queda deles era apenas o começo. As consequências do Austin Tech Summit se espalharam como fogo em capim seco pelas redes locais. Clipes de Patrick Norton e Andrea Norton sendo escoltados por seguranças, com as cabeças abaixadas, acumularam milhões de visualizações no Twitter em poucos dias. A pequena empresa imobiliária deles perdeu 3 contratos importantes da noite para o dia. Clientes citaram o risco reputacional enquanto o vídeo viralizava sob hashtags que denunciavam a ganância da família. Na semana seguinte, o conselho da empresa destituiu Patrick do cargo de presidente. Décadas de conexões se romperam à medida que antigos parceiros se afastavam do escândalo. Eles venderam sua casa em Austin com prejuízo, um rancho modesto comparado ao luxo que ostentavam antes, e se mudaram para um apartamento apertado em Scottsdale. O círculo social encolheu rapidamente, enquanto vizinhos cochichavam sobre a desgraça deles. O destino de Derek foi ainda pior. Seus e-mails para meus pais foram rastreados por contatos de Shannon em uma empresa de contabilidade local, que alertou o IRS sobre contas secretas em paraísos fiscais. A Auditoria Federal o atingiu em cheio, revelando $500 mil em impostos não pagos e resultando em acusações que podiam levá-lo a até 3 anos de prisão. Eu não ofereci clemência.
Meu silêncio foi uma escolha calculada enquanto o mundo deles desmoronava. Os pedidos de mediação foram ignorados, e Shaw garantiu que todas as ações judiciais contra o testamento de Kayla fossem rejeitadas em tribunal. A vingança se transformou em legado. Lancei o Kayla Hodges Foundation for Young Women, financiado com $1 milhão de seu espólio, uma instituição voltada a ajudar mães solteiras no Texas com moradia e treinamento profissional. No evento de inauguração, cercada por rostos gratos, virei-me para Shaw, tirei um anel do bolso e perguntei, com a voz firme: quer tornar esta família oficial? O sorriso dele se alargou ao aceitar, e Austin vibrou ao nosso lado. A primeira bolsa da fundação foi concedida a uma jovem programadora de 19 anos, com um filho pequeno no colo, os olhos brilhando com a esperança que eu um dia perdi. Vingança servida fria é a mais doce. Uma lição gravada no meu íntimo: você se protege construindo uma vida tão forte que ofusca aqueles que tentaram te destruir.